Saudações, eu sou William Moraes e esse é mais um vídeo de perguntas e respostas relacionados com a experiência extracorpórea, a lucidez extracorpórea e intracorpórea. E a primeira pergunta é da Márcia Medeiros e ela me pergunta se, resumindo a pergunta dela, que foi um pouquinho grande, é se os espíritos nos enxergam o tempo inteiro. E essa é uma pergunta pertinente porque, de imediato, é muito mais fácil pensar que se tem espíritos, eles estão vendo a gente o tempo inteiro, quando, na verdade, pode não ser tão verdade assim, já que em experiências que eu tive, acho que já comentei um pouco sobre isso no canal, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, vou tentar. Eu já tive experiências nas quais eu não enxergava o meu corpo físico na cama e eu estava numa dimensão muito parecida com essa aqui, uma frequência muito similar, mas talvez um pouquinho além, e já não enxergava o meu corpo na cama, ou seja, os espíritos na mesma frequência que eu já não me enxergariam ali. E essa é uma possibilidade. Segundo que em experiências também, dali eu não enxergava outros espíritos, outros seres de imediato e precisava de uma concentração para enxergá-los, uma sintonia para enxergá-los. Então são realmente camadas e camadas, frequências e frequências. Essa é a boa notícia para quem tem receio de estar sendo vigiado ou vigiada. Como naquele filme de terror, eu disse aqui já em outro vídeo que eu tinha assistido só 3 filmes de terror, porque eu sou contra. Um deles foi o Sexto Sentido, que é bem instrutivo, na verdade. O outro foi A Última Profecia, com Richard Gere, que baseados em fatos reais, péssimo. Péssimo que eu digo no sentido de melhor não sintonizar com isso não, melhor não... Enfim, tem que estar muito firme das suas convicções e ter coragens para não criar possibilidade disso te enfraquecer nos piores momentos, e é o que vai acontecer, né? Por isso eu evito filmes de terror. E o terceiro, que eu não lembrei quando eu falei, foi o filme Os Outros. Porém, o filme Os Outros eu vi depois do Sexto Sentido. E assim, quem viu Os Outros primeiro acha fantástico, já acha o Sexto Sentido, mas quem viu o Sexto Sentido primeiro, e ele foi feito primeiro, e assistiu os outros passa a ser aquele filme. Não tem tanta surpresa assim. Mas, bom, para quem não viu o filme, eu vou revelar aqui. Não, mentira, não vou contar nada não. Só vou dizer que os espíritos não enxergavam as pessoas. Isso ficou bem claro no filme, né? Em alguns momentos eles viam, mas eram momentos pontuais ali. E isso é bastante comum pelo que eu percebo nas experiências que eu já tive. Agora, eu acho que há uma certa sintonia também de rastro, que é o quê? Talvez ele não está te enxergando, como se houvesse uma névoa. Mas o seu padrão energético, como se fosse um calor em outra dimensão, ele percebe, às vezes, dependendo da frequência que você está, né? De agonia, de, sei lá, angústias, você sintoniza com um ser desse que cola em você, enfim. É uma outra possibilidade também, que é um meio termo. Ele está, de certa forma, te acompanhando, mas não está vendo minimamente o que você está fazendo. Como se fosse através de uma, sei lá, janela embaçada de vidro, né? Enfim. Agora, tem tantos espíritos ao nosso redor, né? Fora do físico, que eu acho melhor, acho aconselhável você considerar a possibilidade de que o tempo todo tem alguém nos vendo. E aí para o bem e para o mal, no sentido de nos vendo, de nos protegendo, de nos acompanhando, de nos auxiliando, como mentores, guias, anjos, como você quiser chamar. É uma monitoração que eles fazem, né? De amparo mesmo. Dizem que ninguém vem para cá sem essa assessoria. E que às vezes até troca. Às vezes eu estou aqui hoje sendo assessorado, aí eu vou para lá, a gente faz uma apuração, não sei o quê, aí depois o outro vem
e eu fico lá de mentor, dando aquele apoio como se fosse um técnico fora do, de uma disputa, né, de um combate. No meu caso, eu puxo mais para as artes marciais, que é o que eu pratiquei mais, mas também funciona para um time, né, de vôlei, enfim, talvez tenha um mestre para muitos, mas eu acho que não. Acho que tem, na verdade, uma equipe de mentores, de auxiliares que se até revezam, na verdade, para nos assessorarem, porque eu vejo direto que vem outros que parecem terem sido designados para me ajudarem, mas faz todo mundo parte de uma equipe. Esse é o lado bom. O lado ruim são os seres que nos acompanham para drenar nossa energia ou por obsessão, porque fizemos algo que os incomodou. Como trabalhar a aceitação de que estamos sendo vigiados, vistos, acompanhados o tempo todo? Para aqueles seres que nos amparam, eles estão acostumados. E eu não aconselho que ninguém fale, ah, meu Deus, não vou fazer mais isso porque alguém pode estar olhando. Você vai perder a naturalidade para você tomar um banho. Eu vou tomar um banho, sabe? Ou se tocar, ou o que quer que seja, ou até mesmo em outras intimidades. Porque é, isso faz parte de uma... É tão comum. Eles veem, todo mundo aqui faz algumas coisas assim. Aí você pode dizer, não, o que eu faço é bem peculiar, ninguém mais faz isso não. E fiquei com vergonha. Então, a questão é que cada um faz uma coisa peculiar, então é comum cada um fazer uma coisa peculiar, ou, né, enfim, ter isso. E não acho que, eu pelo menos, não frito com isso. No início, quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a perceber as presenças, ter as projeções astrais conscientes, isso me incomodou. Adolescente, então, né, nem se fala. Me incomodava quase todo dia. Mesmo assim, o que acontece é que acho que eu sempre tive uma visão de é meu direito, é a minha experiência, é a minha vivência, eu vou aprender através disso. E até mesmo, citando bem descaradamente aqui, sobre a sexualidade sendo descoberta, explorada, eu sempre levei para um lado de transcendência, de ser uma ponte, do corpo ser uma ponte para o além, para o que não está aqui, para a minha consciência, ou até para a consciência divina, única, Deus, vida, ou como você quiser chamar. Então sempre foi um estudo para mim, prazeroso, mas um estudo. Até onde eu ia, como eu conseguia sustentar, enfim, até relacionava com os chakras, na verdade. Comecei a estudar um pouco do Tantra naquela época mesmo, e eu não tenho receio com essas coisas. No mínimo, eu penso que eu estou mostrando como pode ser direcionado de uma forma diferente, sem ser aquela coisa tão animalesca. E se for também, se tiver que ser, que seja, porque é parte do processo, é necessário naquele momento. Dar vazão a essa energia, é uma coisa que você precisa vivenciar. Então, assim, honestamente, recomendo que não se preocupem com isso em termos de não percam a naturalidade para vivenciar as coisas do cotidiano aqui. Eu trato como se minha vida fosse uma série que muita gente acompanha, então eu tenho, sim, é igual aquele show de Truman, né? Eu tenho aí, provavelmente, os meus seguidores, os meus telespectadores, e ok com isso. É isso aí. A segunda pergunta é do Cláudio Lins, e ele pergunta aqui se tem como mudar os desafios escolhidos por nós mesmos antes de nascermos. A mensagem dele também era mais completa, eu estou resumindo aqui, focando na pergunta, porque existe sim a possibilidade de nós definirmos os desafios que vamos ter, porque a gente sabe o que a gente precisa passar, ou para aprender alguma coisa, ou para resgatar alguma coisa que fizemos. Essa é uma opção, possibilidade. Existe também a de que confiamos que vão escolher para a gente situações que precisamos. Acho que isso depende muito do nível evolutivo de um ser. Chega um momento em que ele é capaz de falar, ah, não, eu escolho isso, 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 isso e isso.
dentro do meu cronograma, do meu programa, bota para rodar. Mas em alguns aspectos, talvez a maioria não escolha tanto, aceita nascer, né, como se você assinasse um contrato de confio que vão me fazer passar pelo que eu preciso e aceito o que vier, mas meio que às cegas, ciente de que é necessário até você nascer, porque aí depois você não lembra mais e fica, caramba, que maldade. Mas considerando que você também pode escolher, enfim, a pergunta é sobre tem como mudar esse programa? Eu diria que tem, que é mudar você. Como assim? Existe um roteiro pré-estabelecido de situações, vamos chamar de estações, que precisamos passar para aprender o que precisamos aprender. Considere comigo que isso é pertinente a um padrão de um ser. Ou seja, falta nele humildade, falta nele, sei lá o quê, paciência. Mas e se, no decorrer desse caminho, o ser começar a olhar para outras direções e falar: eu posso ser diferente? E isso realmente acontecer, porque quando você observa muito e, sei lá, talvez busque vivências ou abstraia mais das vivências, às vezes você não precisa ir para uma dessas estações bases. Ou, quando você passa por lá, ou eles mudam, né? Fala, não, muda aquele lá, porque esse aqui já resolveu, adiantou muito o processo. Ou seja, é muito você mudar. É muito uma questão de ser um curso. Se você demonstrar no meio do caminho que você já aprendeu uma lição, os mestres que estão atentos não vão te cobrar essa prova de que você assimilou quando a coisa está evidente, entende? Então, eu não sei o nome que eles dão, acho que em religião tem uma coisa dessa aí sim, tem até um conselho, não tem uma coisa assim, senhores do karma? Ah, não sei, agora eu posso estar falando bobagem, eu não pesquisei antes não. Mas eu lembro que eu estudei isso aí na minha adolescência, quase infância. Mas considero mais isso, porque já falei disso aqui também, sobre as coisas que acontecem são imutáveis, é mais ou menos dentro do mesmo esquema. Mas espero ter sido válido, porque é bem isso assim. Meu conselho é: não espere passar por uma situação difícil para você olhar para a vida de uma forma mais ampla, menos superficial. E eu digo isso porque é muito fácil se acomodar quando está tudo bem. Sei de amigos, porque amigos próximos, quando aconteceu o acidente, não fui o único que sofreu a perda do meu amor. Temos amigos e teve amigos que buscaram muito a espiritualidade, conhecer, saber do mundo espiritual, treinar projeção astral. Já trouxe pessoas aqui para ensinar, já mexi com a energia de amigos aqui. Eles perceberam que, ó, é possível, parece haver sim indícios disso, porque queriam se antecipar, aprender mais sobre a vida, né? Além do limitado, para quando acontecesse algo que mexesse drasticamente nesse físico, nesse limitado, houvesse uma base maior para ficar de pé, porque bate forte. Mas vai passando o tempo, coisas legais vão acontecendo e não sou contra viver as coisas legais. Isso é importantíssimo no processo. Eu mesmo me esforço muito para ainda viver coisas legais, mas sem perder de vista que não é só isso aqui. E é fácil, muito fácil se acomodar e deixar passar. Fica a dica. E a Laura Campos me pergunta aqui, como não me irritar com o meu vizinho? É uma pergunta sucinta que acho que cada um aqui pode interpretar de mil maneiras, é válido para todo mundo. E eu gostaria de dizer que talvez pareça aqui que eu sou um poço de paciência e serenidade, quando na verdade, por exemplo, não é. Tenho meus momentos de raiva, sim, mas eu tento muito, o máximo que eu posso, usar essa energia da raiva para fazer algo diferente, para mudar aquela situação.
situação que está envolvendo mais pessoas, mesmo que seja uma pessoa me irritando. Eu tento usar essa energia para redirecionar e poupando o máximo possível a pessoa ou ajudando a pessoa. E às vezes, para ajudar as pessoas, temos que ser um tanto quanto contundentes com elas, nos impor, realmente mostrar que não pode ser da forma como ela está achando que é. Já fiz isso com a vizinha, inclusive, porque veio gritando desvairadamente, achando que a situação era uma e a situação era outra. E eu tive que falar, ô, pera lá. Não falei, né? Eu realmente fui bem, enfim, não tem necessidade de eu representar aqui. Mas depois de chamar a atenção dela, mesmo que ela calou, eu falei. Ela começou a conversar, até pediu desculpas, e eu falei, tá vendo? Podemos ser civilizados. E aí, a partir daí, continuamos a conversar. Então, para começar, devo dizer que a raiva, ela não deve ser reprimida. Ela tem que ser canalizada. Porque se você guarda a raiva, porque o problema não é você sentir algo, é continuar sentindo. Se você, quando é ruim, né? E se você guarda isso, isso vai ficar lá, ecoando, criando raízes, vai parecer que passou, mas não passou. Então você vai ficar mais tempo rodando naquele circuito da raiva, mesmo que velada, por mais tempo. Então, dar vazão, de repente, é questão de direcionar, usar como uma energia. Tomar cuidado para não ferir os outros e a si mesmo no processo. É difícil mesmo. Mas depois disso, ela passou por você, não ficou. E isso é menos pior. Dito isso, eu acho que a pergunta, na verdade, não deveria ser como não me irritar com o meu vizinho, e sim como amar o meu vizinho, mesmo dentro de uma situação que ele insiste em sustentar, que é ofensiva. Mas aí temos que entrar profundamente no o que é ofensivo, o que nos ofende e por que nos ofende. Para começar, temos os nossos motivos para achar aquilo um ultraje. Então, tem a ver com a gente, para começo de conversa. Aí, talvez esteja a primeira chave para não sentir raiva, odiar seu vizinho. Olhar para dentro. Eu já falei aqui que quando alguém faz algo que me faz sentir mal, eu acho que isso diz mais a meu respeito do que a respeito dele. Além disso, tem a questão de, já notaram que uma pessoa pode fazer uma coisa que é idêntica a algo que outra pessoa já fez, ou sei lá. Só que essa pessoa aqui, você nem conhece, e essa aqui é seu irmão, que você ama, sei lá, seu primo, seu namorado, namorada. É diferente a forma como você recebe aquilo, porque você sente algo em relação a essa pessoa. Então, o que eu vou dizer que pode ser a segunda chave para se irritar menos ou direcionar ou, sei lá, diluir esse sentimento, né, para não guardá-lo, é lembrar que talvez nós sejamos um ser só, pseudo-individualizados, separados, para viver experiências diferentes, cobrindo um terreno de vivências que vai nos engrandecer como um todo. Então, aquilo que ele está vivendo é necessário para ele, para a história dele. O problema é que ele está num momento, num capítulo do livro da história dele que não te interessa. Que para você já é, assim, ultrapassado. E talvez seja interessante trabalhar o respeito ao momento dele. Claro que é muito complicado respeitar quem não te respeita. Eu tive que treinar isso a minha vida inteira. E não é fácil, realmente. É um peso maior, já que você tem que quase que carregar o outro. É basicamente isso. Mas, ao invés de entrar na frequência dele, que tal mostrar que existe outra frequência? Eu, pelo menos, estou tentando estar mais alinhado com isso. Mostrar que pode ser diferente, até uma certa elegância, sabe? E isso pode até despertar de imediato uma sensação ruim na pessoa, de falar que é como se você estivesse esnobando, né? Não sei.
Mas isso é uma primeira leitura até muito comum, mas depois vai passando. Quando você vai dando mais exemplos para essa pessoa, em algum momento, que seja em outra vida, essa pessoa vai querer ser como você, provavelmente. Mas sim, aqui é um campo, é um dos motivos, já falei em outro vídeo também, né? É um dos motivos da existência do mundo material. Porque no mundo espiritual, cada um está numa frequência, você só fica naquela frequência, ou melhor, só existem pessoas da mesma frequência vivendo em cada faixa. E aí é muito fácil, né? Você está alinhado com essas pessoas e está tudo, enfim, em casa. Aqui não. O corpo físico, ele meio que nivela todo mundo. Todos os graus evolutivos convivendo no mesmo espaço. É uma âncora para todo mundo. E aí um teste, né? Mas minhas dicas são essas. Fácil não é, mas acho que não é para ser. A única forma realmente de merecermos um lugar melhor é transcendendo esse aqui através da vivência aqui, é passando por isso da melhor forma possível e é tentando se afetar negativamente o máximo possível. Começar a enxergar que isso aqui não é tudo também, não. Que talvez você esteja apegado demais a uma forma de como as coisas têm que ser. E já falei aqui também o quanto eu acho desrespeito de madrugada, pessoas tocando som alto, hinos de time de futebol, explodindo fogos, assustando animais, não se preocupando com pessoas que precisam acordar para trabalhar muito cedo no dia seguinte. Enfim, todas essas coisas batem, mas a questão é mais como a gente lida com elas, na minha opinião. Então, talvez a terceira chave seja encarar como treinamento. E hoje eu vou deixar só nessas 3 perguntas, porque o último vídeo foi muito longo. Eu fui ler um trecho do livro, né, do Richard Bach, e eu vi que eu precisaria ler 2 capítulos para a mensagem ficar completa, e ficou um vídeo longo. E eu sei que tem gente ficando para trás nos vídeos aqui. E vale comentar, vou aproveitar e deixar essa dica, o livro Ilusões, de Richard Bach, tem o audiolivro aqui, uma moça leu. Então, recomendo demais esse livro, gosto muito. O primeiro livro que eu li dele foi Fernão Capelo Gaivota, também tem audiolivro aqui. É legal, não é o mais legal na minha opinião, mas é o mais famoso até, se eu não me engano. Fernão Capelo Gaivota e Ilusões. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser escutar. E o vídeo anterior, que provavelmente vai aparecer no final desse vídeo, porque eu sempre coloco o vídeo anterior no finalzinho ali, né? Você pode clicar lá e escutar eu lendo e depois fazendo minha interpretação. E muitas pessoas estão dizendo que não recebem notificações. Isso acontece, gente. Eu não fico pedindo, nunca pedi para se inscrever, para ativar notificações, porque acho até que isso aí todo mundo já sabe. Mas toda quarta e sábado eu publico vídeo, desde que eu falei que ia fazer isso. Até então, mesmo passando mal, teve 1 mês e meio, quase 2 aí, que eu estava péssimo, cuidando de mim e da Nix, e mesmo assim postei todos os vídeos. Então, toda quarta e sábado tem vídeos aqui. Até então, né? Talvez você esteja vendo isso muito no futuro e eu faça vídeo em mais dias, que é o plano, que tá, enfim, pelo menos mais um videozinho. Ou mudei os dias, mas enfim, dá uma olhadinha, clica em vídeos, você vai ver todos os vídeos meus, dá uma olhada, eu sempre coloco a minutagem e os temas para você ver sobre o que eu estou falando e aí saber se te interessa ou não. Tem a playlist também que eu deixo na descrição e no comentário fixado com todos os vídeos publicados em ordem de postagem, né? Publicação mesmo. Então fica mais fácil de vocês irem escutando, já que são 2 vídeos por semana. Em algum momento você vai alcançar os vídeos que estão sendo postados por último. Obrigado pela atenção de vocês. Hasta!